No programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre planos de saúde, mais especificamente sobre as negativas da cobertura do plano de saúde e os reajustes abusivos que esses planos de saúde cometem. A gente sabe, né, Fabrício, que cada vez mais no Brasil tem uma ampliação de planos de saúde, né? Que antigamente não tinha tantas opções de planos de saúde. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais novos planos de saúde, até por ser um negócio muito rentável, na verdade, né? Que, infelizmente, a gente tem a questão da saúde pública, do SUS, né? Que deve ser, eu acredito eu, que é elogiado, porque realmente é muito importante para a população até de mais baixa renda, como para toda a população. É um programa reconhecido até mundialmente, o SUS, né? Como o maior programa de saúde pública, mas tem questões que a gente sabe que, infelizmente, ainda deixam a desejar. Então, as pessoas buscam planos de saúde particulares no intuito de ter uma saúde mais garantida, digamos assim, mais bem assistida. E isso aí, às vezes, acarreta uma série de questões que a gente cada vez está vendo mais no Brasil, como, por exemplo, um crescente número de reclamações nos órgãos, né, administrativos ou judicialmente mesmo, contestando essas questões, especificamente as negativas de alguma cobertura do plano de saúde e também os reajustes abusivos que eles aplicam, não é? Então a ideia hoje dessa nossa conversa é uma visão geral. Não, a gente não vai se aprofundar mais, mas basicamente dá uma noção geral sobre esses dois temas, não é? Eu acho que a gente poderia começar aqui exemplificando, na verdade, as justificativas mais usadas pelos planos de saúde para a negativa de cobertura, né? Então a gente tem aqui um que eles alegam sempre, que é o tratamento de doenças fora do rol da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde, ou seja, suplementar, é a agência que regula os planos de saúde. Então, e muitas vezes eles baseiam a negativa da cobertura baseado nisso, né? Que digamos que a doença esteja fora desse rol. Mas a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente que esse rol, na verdade, eles dizem que ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Na verdade, ele não é uma coisa, não é uma lei, digamos assim, não é algo que seja imposto, não porque não está ali, não vai ser coberto. Né? Tem inclusive uma decisão do STJ de um tema que decidiu que sobre essa questão, não é? Essa é uma questão. O que acontece, na verdade, quando existe essa negativa e o que o consumidor tem que providenciar para poder se resguardar? O primeiro passo ele tem que solicitar a negativa por escrito, né? Que é o que a gente sempre fala em outros temas também, que é a questão sempre da prova. Então ele tem que, e é um direito do consumidor, nesse caso, que ele tenha a negativa do porquê está sendo negada a cobertura, uma negativa formal, por escrito, que ele possa, conforme for, ter uma prova para poder... porque quando ele entrar com a ação, provavelmente o juiz vai querer, né? Dizer, tá dizendo que foi negado, mas onde é que prova que tu tem que foi negado? Né? Porque daqui a pouco não foi negado e a pessoa entrou com a ação porque entrou, né? Não quis nem começar a discutir. E muitas vezes até compreensível, às vezes até pelo nervosismo da pessoa se tratando de uma questão de saúde, né? Mas é importante ela ter em mente isso, que ela precisa desse documento, como tu falou, porque muitas vezes até o juiz pode até não receber a ação, até extinguir o processo, porque não tem uma negativa por escrito, por mais que a pessoa saiba. Sim, mas é importante a gente, como tem plano de saúde, geralmente tem uma solicitação do hospital, né? Sim. E aí, como o hospital solicita, essa negativa é enviada pelo plano de saúde, então o hospital muitas vezes tem essa negativa. Claro, eu não vou dizer que todos os hospitais vão querer entregar, mas, sim, mas a princípio... tu consegue, de repente, até com o hospital essa negativa dizer, foi solicitado e está aqui que eles negaram. Sim. E o negado né, realmente vir algo oficial, né, digamos assim. Negando mas não precisa nem ficar muita justificativa, nada. Se disser, não, então
Não estamos autorizando. O que interessa para a prova que a pessoa é negativo, isso, não sem maiores detalhes, né? Outra questão é essa pessoa obter daí um laudo médico detalhado, né, sobre a questão que o plano está negando. Então, porque ela vai precisar também de um laudo que detalhe a necessidade efetiva daquele tratamento cirúrgico. Sim, enfim, qual é o problema de saúde e o que precisa de tratamento. Então, ela vai ter que ter esse laudo. Depois, uma questão que também é aconselhável, ela registrar uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, né, suplementar, que é, como a gente falou, é um órgão administrativo que ele regula todos os planos de saúde. Então, antes de tomar uma medida judicial, é prudente e até aconselhável que a pessoa tente no órgão regulamentar, porque às vezes esse órgão pode obter êxito em ajudar a pessoa que resolva esse problema da negativa, né, de cobertura que porventura o plano de saúde não queira fornecer. Outra questão que é interessante que eles recomendam é registrar a reclamação no consumidor.gov, que é um site, né, que muitas também é tipo como se fosse o Procon. Então também ele pode ajudar, intermediar na melhor maneira. Claro, ele não tem o poder, tanto um como o outro não tem o poder de determinar, caso como tem o judiciário. Então, se não for possível, através desses órgãos extrajudiciais, resolver a questão, aí não vai restar a pessoa ao outro passo que eu ia falar, que vai ter que procurar um advogado e tentar buscar a solução judicial, melhor dizendo, né? E nesse caso, muitas vezes ele pode, baseado na questão da negativa, ele pode buscar o tratamento em si, e isso aí pode ensejar, inclusive, junto uma ação por danos morais, né? Dependendo do prejuízo que tiver, do caso a caso, pode ter uma ação de danos morais acumuladas aí. Outra questão que é interessante, que a gente sempre vê falar, é a questão da carência contratual, né? Ou seja, quando a pessoa ela contrata um plano de saúde, quando ela efetivamente pode começar a usufruir dessa cobertura. Então, não é uma coisa geral, uniforme. Então, tem uma certa regra, uma escala de serviços que essa pessoa pode usar do plano de saúde, não é? Então, a gente tem, e esses planos de carências também são definidos pela ANS, Nacional. Isso é de saúde, suplementar de saúde. O que a gente tem dos planos? Urgência e emergência, ou seja, casos urgentes e de emergência, tem 24 horas após a contratação. Ou seja, eu contratei um plano de saúde, tem uma emergência e urgência, 24 horas depois já não tem mais a carência. Consultas e exames mais simples, digamos assim, exames laboratoriais de sangue, como exemplo, ela tem uma carência de 30 dias sempre após a contratação. A gente está falando da carência, né? Então 30 dias, consultas e exames mais simples. Exames mais complexos, cirurgias e internações, 180 dias. Aumenta aí o prazo. Parto a termo, 300 dias, que já é uma carência bem mais longa, né? E doenças pré-existentes, 24 meses. O que vem ser isso aí? Caso que a pessoa, porque quando a gente contrata um plano de saúde, preenche todo um formulário, né? E aí diz, por exemplo, um deles é doenças pré-existentes. Então, digamos que a pessoa tem uma doença crônica pré-existente, ela é obrigada a botar ali, sob pena de não declarar, responder até judicialmente, né? Nesse caso, ela tem uma carência de 2 anos. Então a pessoa tem que estar ciente disso aí, não é? Sim, é importante ela colocar isso, né? Ela não pode omitir isso aí. Quando ela faz a contratação. Claro que aqui esses prazos que a gente está falando são prazos que a ANS coloca como prazo máximo. Ou seja, pode ser que um plano te dê prazos menores que esse. Ele não pode dar prazos maiores que esse. Mas ele pode dar prazos menores do que esse que a Agência Nacional limitou, né? Sim, seria E é interessante isso aí, né, Fabrício? Porque isso é como tu falou, é um prazo máximo. Então é interessante a pessoa ter essa ciência, até para quando contratar um plano, ela até pesquisar, fazer uma pesquisa, porque uma dessas, um plano, não, a gente tem uma carência um pouco menor aqui, Então é interessante, é importante isso aí, né? A pessoa fazer uma pesquisa, uma comparação, digamos assim. Né? Levar isso em consideração quando fizer, né? Apanhado de qual plano, né? Porque às vezes uma diminuição de carência é muito importante, né? Depois a gente tem as questões
importantes aqui para a gente seguir falando. Uma é a contagem do prazo da carência, como eu já falei, sempre começa a contar no momento que eu assino, que eu contrato o plano. Então ali é o prazo. Quando está em vigor, né? Que está tudo certo o contrato. Tudo certinho, fechou o plano, a partir dali tem esse prazo, começa a contar esses prazos que a gente falou aqui anteriormente. Também é importante, que tu mencionou agora, Fabrício, é justamente isso aí dos prazos, né? Pode ser conforme a operadora, ela pode ter uma redução, nunca ela pode ser superior, ela pode sempre beneficiar o consumidor. Então, por isso a importância de fazer um comparativo, na verdade, no momento de contratar um plano de saúde, não é? Outra questão são as doenças ou tratamentos não reconhecidos, que tem essa discussão, né, sobre essa questão. Nesse caso, também é importante, eu diria fundamental, pedir uma negativa por escrito, baseada nessa alegação, né, de que seja uma doença ou um tratamento não reconhecido. Aí sim, a negativa ela tem que estar justificativa, né, sobre a questão. Verificar a cobertura do contrato. Porque às vezes, o que verificar a cobertura do contrato? Porque às vezes está expressamente, consta no contrato, e aí o plano de saúde, por algum motivo ou outro, diz que não está na cobertura, e na verdade está expressamente, às vezes, no contrato. Claro, pode acontecer de ser negado e não realmente estar no contrato, mas isso também não quer dizer que a pessoa não tenha direito. Né? Isso a gente vai ver depois, mas é importante às vezes porque fica mais fácil um argumento, né, da pessoa olhar ali no contrato e dizer, não, mas está aqui expressamente dito que eu tenho direito a isso. Sim, sim. E também, da mesma maneira, reclamar a ANS, que também sempre é recomendável em casos de que tem um problema antes de tomar alguma medida judicial, né? Aí não sendo possível, de novo, a questão que a gente já falou anteriormente, entrar com uma ação e conforme o caso, poder até pedir um dano moral, conforme o caso, sempre, não é? Depois a gente tem quais casos que essa negativa ela pode ser considerada abusiva, efetivamente, não é? Um deles é a necessidade médica clara, ou seja, a recusa de um tratamento essencial para o tratamento de saúde do beneficiário. Ou seja, é a questão clássica, ou seja, a recusa justificada por um tratamento que é necessário para a cura, digamos assim, do consumidor. É evidente pela doença dele que ela precisa daquele tratamento. É algo que salta os olhos, digamos assim, né? Até para um leigo, sabe? Então é o exemplo clássico. Aqui é uma questão um pouquinho mais já polêmica, que é o caso de negativa de medicação ou material específico, ou seja, a operadora ela pode querer impor algum medicamento, algum material mais barato para o que seja prescrito pelo médico para o tratamento, não é? Às vezes o médico prescreve um específico, né? E o plano diz, não, eu só tenho esse, só dá para te usar esse. Isso. Porque, claro, ele não vai dizer que é o mais barato, né? Ele vai dizer que ele só tem, que o plano só cobre esses, né? Mas justamente é para o que vai ser o mais barato. E nesse caso é interessante, até aqui fala, quando o médico prescreveu material ou medicação específica com justificativa técnica. Então é importante que o médico prescrever claro. ele justifique por que tem que ser aquele material específico, aquilo ali. Então é interessante a pessoa até digamos, cobrar do médico isso aí, não é? Outra questão é aquela já famosa que está sendo... A gente volta e meia ver as questões aí nos noticiários, né? Que é a negativa para tratamento com crianças com transtorno do espectro autista. A questão do autismo em si, não é? Então, isso aí também pode ser considerado abusivo o tratamento do transtorno do espectro autista. Nesse caso, é um tratamento importante para o desenvolvimento da criança. Não é assim... Não é um problema de saúde, necessariamente, mas é para ela se desenvolver melhor, né? Poder ter esse contato social que melhor. Faz parte, na verdade. Então, o entendimento é que mesmo que não seja, como falou, especificamente a saúde, há um problema crônico que a pessoa tenha, mas é importante para o desenvolvimento que vai afetar na saúde. Então, essa questão do espectro autista é bem importante também, é interessante a pessoa ter essa ciência. Outra questão é o famoso tratamento multiprofissional, ou seja, quando um médico entende, e o médico ele tem a plena liberdade e o conhecimento técnico para, por exemplo, prescrever um tratamento, ou seja, um acompanhamento de vários profissionais, de outros profissionais que ele entende que seja, junto com o tratamento dele, importante
para o desenvolvimento, para a cura do paciente. Então, se o médico ele prescreve esse tratamento o plano de saúde não quer, digamos, cobrir isso aí, é considerado abusivo, porque é entendido que isso aí é fundamental para o... por isso que é importante, não é assim, ó, porque o meu filho tem o transtorno do espectro autista, por exemplo, e eu quero que ele faça as terapias e tal, né? E aí tu vai lá pro plano e diz, eu quero. Não, na verdade, para ter esse direito, na verdade, a pessoa tem que passar por uma prescrição médica. Então, o médico tem que avaliar e vai ter que prescrever. Hoje eles têm uns outros setores, tipo umas juntas, né, assim, de profissionais que avaliam esses casos, mas tem que passar por essa avaliação para poder dizer, realmente precisam ou não desse tratamento. Não é que a pessoa queira, eu acho importante meu filho ter terapia ocupacional. Eu vou lá pedir. Não. Vai ter que ser necessário passar para um profissional que vai ter, realmente precisa disso. E aí tu para te poder sustentar que realmente o tem que achar e prescrever esse tratamento multiprofissional, né? Outra questão interessante é a chamada alegação de experimentabilidade. O nome é meio complicado, mas o que vem a ser isso aí? Os tratamentos que eles consideram experimental, né? Que não é uma coisa como é que eu vou te dizer? Não é uma coisa que está consolidada, né? É um tratamento novo, muitas vezes, né? que surge, aí de repente não tem registro na Anvisa. Não tem registro na Anvisa, mas que às vezes não quer dizer que ele não tem registro na Anvisa porque foi negado o registro. Às vezes não tem registro na Anvisa porque a Anvisa ainda não avaliou, né, aquele tratamento. Ou não concluiu o processo. Então isso aí, por si, não é um impedimento de... porque daí tu vai comprovar, claro, o que tu pode dizer? Tem em outros lugares, tem outras agências de outros países que já aceitaram, ou já confirmaram comprova, por exemplo, que tratamento, ou algum prova de tratamentos que realmente deram certo com base nessa e já é regulamentado naquele país pela agência, pela Anvisa deles, digamos assim. Isso. Então tem essa questão aí. Depois nós temos quando a alegação no plano de saúde pode ser considerada abusiva, ou seja, quando a negativa deles pode ser considerada abusiva, né? Uma também uma clássica, que é a prescrição médica essencial. O que vem a ser isso aí? A operadora ela não pode negar que você cobrir o medicamento prescrito pelo médico se ele for essencial para o tratamento do paciente. Isso é um caso clássico, por exemplo, o médico prescreve um medicamento X, e ele tem o plena conhecimento técnico, ele entende que aquilo ali é fundamental, não pode haver a negativa do plano de saúde. Depois, nós temos uma questão que mais ou menos se mistura com a questão da alegação da experimentabilidade, que a gente havia falado, que é a questão das evidências científicas. O que vem a ser isso aí? Que a operadora ela não pode se negar a cobrir o medicamento prescrito pelo médico se for essencial para o tratamento da doença do paciente. Ou seja, aqui ele é errado. Mesmo que não tenha o registro definitivo, que é aquilo que nós falamos sobre isso em todos os países, se esse tratamento ele tem evidências concretas, científicas, né, da sua eficácia, e foi registrado em outra agência reguladora, que é o que a gente falou, ela pode ser, a operadora ela pode ser coagida, obrigada ao uso. Claro que tem que haver aquilo que tu já havia falado, Fabrício, tem que haver a comprovação que em outros países já tem a comprovação científica, né, que efetivamente o medicamento, o tratamento, ele é o correto, ele resolve, digamos assim, a doença ou o problema, então ele pode, mesmo que não tenha aqui no Brasil, né, a evidência científica, digamos assim, o registro da Anvisa. Pelas agências reguladoras. É bem isso, assim, pode acabar deles negarem, porque não tem, que tu tem que provar que, assim, que os tratamentos convencionais, digamos assim, não fizeram efeito ou não farão efeito naquele caso específico. Claro que daí o médico vai fundamentar por que disso, né? Claro. E por que ele está dizendo que esse tratamento, vamos chamar experimental, vai ou pode dar certo para esse caso. Né? Então, claro, tem que ser uma coisa fundamental. Não pode pular a etapa, tu tem que comprovar que não foi obtido esse num tratamento mais convencional, digamos assim. Então... Ou o médico dizer que por que ele acha que o tratamento convencional não traria resultado para aquele caso, né, específico. Depois tem a chamada falta de alternativas, né? E quando não há um tratamento eficaz autorizado pela Anvisa,
No caso, não tem alternativa. Sim, a pessoa tem um problema de saúde, não tem nenhum na Anvisa, assim, não tem nenhum tratamento, né, registrado na Anvisa para esse tipo de problema, e ele pode acabar buscando esses outros tratamentos que não estão registrados, digamos assim, não estão autorizados, sim. Mas buscar esses outros, né, e aí, claro, com base nessas outras evidências científicas ali, né, de outras agências reguladoras. Depois aqui, inclusive, fala assim, a falta do registro não significa experimentabilidade, que é o que a gente ia falar. Não é porque não está registrado que não é um tratamento eficaz, né? Não é a Anvisa que vai dizer o que é eficaz ou não. Sim, pode ser eficaz, ela só vai avaliar, né? Vai passar pela Anvisa para dizer, ok, dentro das nossas normas está tudo ok. Inclusive, daí ela pode autorizar a importação do medicamento. Sim, né? sim. Tem uma série de outras consequências. Isso, Bom, dito tudo isso aqui, que é uma visão mais geral das questões que a gente abordou, então quais são os direitos do consumidor, objetivamente, né, Fabrício? O primeiro que é o que a gente havia falado, que quando é negativa é baseada que a doença não está no rol da ANS, né, é aquilo que a gente falou, que ele é exemplificativo, não taxativo, já por uma decisão já do STJ, né, que é o tema 1082. Quando a gente diz o tema, só para as pessoas entenderem o tema, é como se, digamos assim, tem força de lei, né? Aquilo tem que ser cumprido. Tá? Já está definido pelo STJ. Não tem discussão. Não teria mais discussão. Claro, para se rever isso aqui tem todo um trâmite jurídico, mas até que se tenha realmente todo esse trâmite jurídico, isso está valendo, entendeu? Então os planos de saúde têm que cumprir, né, essa determinação. Sim. E aí o que é só para esses termos, né? O que é exemplificativo, o que é taxativo? O que ele entende? Se eu tenho uma listagem, né, de medicamentos ou tratamentos, se ele é taxativo, eu só estou obrigado o que está escrito ali, aqueles que estão escritos. Como o STJ fala que é um rol exemplificativo, aquilo só serve como exemplo. É como se, tá e tal, são exemplos de tratamento, mas não que se limitem que não esteja ali, e é fundamental essa diferença. Então a pessoa tem que ter, mas não tem, bom. Não tem, mas se Aí quando o plano alega assim, mas não tá no rol, mas não tá no rol, mas eu ainda posso receber, né, esse tratamento, não é isso que vai impedir. Sim. Depois, os planos que são obrigados a cobrir as doenças listadas pela Organização Mundial da Saúde, aí, bom, ele teria que fazer uma pesquisa, mas basicamente a pessoa pode pesquisar hoje em dia na internet, ela vai ver as doenças que são listadas pela Organização Mundial da Saúde, não é? Urgência e emergência, cobertura médica de 24 horas após a que é aquilo que a gente falou, né? Ou seja, urgência, casos urgentes e emergentes, assinou, contratou 24 horas após, é obrigado Se é urgente, o plano de saúde vai ter que disponibilizar. Não tem conversa. Se é uma questão urgente. Depois, exemplos práticos e negativos, né, que eles dão, que são abusivos, né? A negativa de quimioterapia oral, né? O home care, o que é home care? Os cuidados em casa, no domicílio da pessoa doente, cirurgias essenciais. Nesse caso, havendo essa negativa, o consumidor tem que fazer aquele mesmo procedimento, solicitar a negativa por escrito, sempre. Acionar a ANS, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, ou o PROCON, que a gente não falou no PROCON, mas também nos casos anteriores sempre pode ser uma tentativa, né, válida, que o PROCON... A gente fala como orientação, mas não que seja estritamente necessário para poder entrar com a ação, não é isso. Não, até porque vai ter casos urgentes que não vai dar para ficar esperando uma resposta. Ou muitas vezes a pessoa, por uma razão, ela acha, não vou resolver, o meu caso é muito grave, eu me sinto lesado, então eu já quero pedir um dano. Claro que ela vai contratar um profissional que vai avaliar, um advogado, cabe ou não. Ou seja, como tu falou, não é requisito imprescindível para a pessoa entrar com a ação judicial ter todas as questões administrativas antes. Pode ser que ela possa ter... Mas claro que é interessante, sempre que possível, ter essa reclamação feita. Ou caso, aí a gente volta a falar, caso não obtido êxito por essas formas, a ação judicial é o caminho. Inclusive, na ação judicial pode ser feito pedido liminar. Ou seja, a pessoa pode entrar com uma ação pedindo seus direitos, direito ao tratamento, alguma indenização, e ela pode pedir uma liminar pela urgência. Que o juiz, antes de tomar qualquer coisa, ele vai ou conceder ou não. Pode ser feito. Que o plano de saúde vai ter que disponibilizar aquele tratamento imediatamente. Se o juiz determina liminar, eles vão ter que cumprir imediatamente.
Por fim, a gente falou mais amplamente na questão da negativa, na questão dos reajustes, né, do plano de saúde. A gente sabe que o plano de saúde não é barato, todo mundo que tem plano de saúde a gente sabe que custa, né, pagar, cumprir com esse compromisso. Mas, claro, eles têm os direitos aos reajustes, né. Eles têm o direito ao reajuste anual, ou seja, todo ano eles podem fazer o reajuste, né, e esse reajuste ele é autorizado pela ANS, para os planos de saúde individuais e familiares. Sempre é o INSS que regulamenta. Então, o reajuste anual, ele é legal, digamos assim, claro, dentro de uma margem que tem que ser obedecida. Uhum. O reajuste por faixa etária também, ele é legal, digamos assim, ou seja, o plano ele vai seguir, a INSS regulamenta faixas etárias. Um exemplo, de 20 aos 30, dos 30 aí pode ter uma diferenciação nesse reajuste, não é? Inclusive no preço, que interfere no preço, né? E aqui fala do reajuste dos planos coletivos. É sem teto fixado pela ANS, mas sujeito à abusividade, ou seja, os planos coletivos eles não têm uma fixação de teto pela ANS, mas também pode ser julgado abusivo conforme o caso em si. Pode ser discutido. Aí a gente passa, então, o que caracteriza efetivamente o abuso, né? Que são os percentuais muito acima do autorizado pela ANS, ou seja, salta os olhos que aquilo ali está abusivo, não é? Aí o que pode ser feito? Sempre reclamar para a própria ANS ou para o PROCON. Caso não obtenha êxito, ação judicial, né? Essa ação judicial pode ser, inclusive, uma ação de revisão dos reajustes, né? Uhum. E, inclusive, pode ser feita uma restituição dos valores que tenha sido pagos a maior. Aí é uma questão judicial já. E finalizando, aquelas orientações práticas, né? Ao consumidor, que são mais ou menos conhecidas. Quais são? Sempre negativa por escrito. A gente é chato não falar nisso aí, mas é fundamental. É o documento principal da negativa que vai ser a prova fundamental para a pessoa buscar a reparação que ela julgue necessária, né? Guardar os comprovantes de pagamentos e dos reajustes, ou seja, guardar o recibo por um prazo, geralmente se recomenda 5 anos, né? Guardar os documentos e recibos. E também as tabelas de reajustes. Sempre consultar também um advogado ou até a própria defensoria pública, quando for o caso, a pessoa querer tomar umas medidas judiciais, né? E aqui até tem uma lembrete que é interessante, né? Que o judiciário sempre, em caso dos negativos indevidos e reajustes abusivos, ele tem sido favorável ao consumidor, até porque ele tem um dever de realmente aplicar a lei. E a questão, como é uma questão de consumo, né? É uma matéria de consumo, a gente também tem aquela questão que a gente chama sempre da inversão do ônus da prova. Então, você pressupõe que aquilo que a pessoa que contratou o plano de saúde está falando seja verdade. Então, parte daí para o plano de saúde. E a gente está falando de saúde, né? A pessoa que pode, né? Que pode ser também direito à vida também, né? Porque dependendo da situação, a pessoa corre risco de morte. Então, é melhor dar a liminar ali, o juiz garantir o tratamento e depois verifica como é que a pessoa vai pagar, se for improcedente depois da ação, do que ficar segurando e não dar o tratamento e a pessoa vira a óbito, né? Então... E é interessante falar isso aqui. O entendimento judiciário via de regra tem sido nesse sentido que tu falou, de preservar primeiro o tratamento, segurar a vida, depois a gente vê o resto. Então é interessante a pessoa ter esse conhecimento, né? Volto a dizer, a ideia aqui era dar uma geral sobre as negativas e os reajustes indevidos do plano de saúde. O tema é amplo e cabe sempre alguma coisa mais específica, então quem quiser pode inclusive deixar sugestões mais específicas, alguma dúvida que tenha a respeito da questão do plano de saúde, e sempre deixar aquele pedido que a gente sempre faz, dentro do possível. Se gostou, deixar o like aí, se chegou aqui, viu o conteúdo, gostou e não é inscrito, se inscreva no canal, que é uma forma de nos ajudar aqui a divulgar o nosso trabalho. E nos seguir nas redes sociais, aqui no YouTube, a gente tem também as demais redes sociais, Instagram, Facebook e o TikTok, também a gente tem a nossa página ali. E agradecer a audiência de vocês, digamos assim, aqui no nosso programa do YouTube, e até uma próxima.